Olá, queridos alunos do projeto Conquistar. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estarei acompanhando vocês aqui pelo Centro de Mídias do Amazonas, o CEMEAM. Fiquem atentos aí às nossas questões e não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Centro de Mídias, _AM e Projeto Conquistar Seducam. Vamos para a leitura do nosso episódio. Episódio 7, Simulado, História, Escavando a Guerra. E detalhamento, nós teremos Tratados do pós-Primeira Guerra Mundial e Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Vamos para o nosso simulado? Vamos à nossa primeira questão do simulado. Essa questão foi tirada da FUVEST, ET 2022. Observem bem as duas imagens que representam o mapa da Europa, certo? As diferenças que os mapas apresentam no desenho das fronteiras políticas e nas designações dos países indicam o quê? Letra A. A divisão política europeia determinada pelo Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial. Letra B. A reorganização dos blocos econômicos e militares, coordenada pelas superpotências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Letra C. O desaparecimento dos grandes impérios ao fim da Primeira Guerra Mundial e a reestruturação da antiga Rússia. Letra D. A fragmentação provocada em meio à Guerra Fria, pelas guerras étnicas e nacionais no leste europeu. Ou, letra E, a reorganização das fronteiras nacionais durante a Guerra Fria e o avanço do socialismo sobre o leste europeu. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem na resposta e daqui a pouco voltamos.
E aí, queridos, observaram o mapa direitinho, conseguiram responder a questão? Vamos para a correção da questão 1? Então, na questão 1, nós temos aí a resposta correta, letra C. O desaparecimento dos grandes impérios ao fim da Primeira Guerra Mundial e a reestruturação da antiga Rússia. Então, observe aí que esta é a resposta correta do nosso gabarito, certo? Vimos ali o desaparecimento de grandes impérios. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o aparecimento ali de novos territórios por conta desse desaparecimento dos grandes impérios, correto? Vamos para o comentário da nossa questão. A Grande Guerra, conhecida como Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, provocou transformações na Europa. Entre elas, pode ser mencionada o fim de velhos impérios, como o Império Russo, o Turco-Otomano, Austro-Húngaro e Império Alemão, como foi observado lá no mapa, né? O Império Russo perdeu ali regiões do leste europeu, o Turco-Otomano perdeu regiões ali próximo à Península Balcânica, o Austro-Húngaro foi desmembrado ali com a Bósnia, com a Sérvia. O Império Alemão também perdeu uma parte chamado aí, que vamos saber futuramente, que é chamado de Corredor Polonês. Então, esses impérios que foram os que perderam na Primeira Guerra Mundial, acabaram aí fragmentando o seu território, devido perderem aí este conflito. Vamos observar por que as outras questões estão erradas. A letra A está incorreta porque o Tratado de Versalhes estabeleceu as punições aplicadas à Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer nesse tratado aqui? O Tratado de Versalhes vai estabelecer o que a Alemanha deve fazer para pagar, né, por conta do início ali da Primeira Guerra Mundial e o que ela deve e não deve fazer. Inclusive, estabelece ali o quantitativo de pessoas que pode haver em seus exércitos, qual o tipo de armamento que eles devem entregar para os seus adversários e outros detalhes sobre as punições para a Alemanha. A letra B está incorreta porque o mapa representa o estabelecimento de novas fronteiras pós Primeira Guerra Mundial. E a letra B fala lá sobre a Segunda Guerra Mundial. A letra D está incorreta, pois a Guerra Fria ocorre após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, ela inicia aproximadamente em 1946, certo? E a Primeira Guerra ocorre aí em 1914 até 1918. A letra E também está incorreta, pois, como vimos anteriormente, a Guerra Fria ela vai se iniciar na segunda metade do século XX, em que nós vamos observar aí tanto os Estados Unidos se tornando uma grande potência mundial, consolidando ali o capitalismo, e do outro lado a União Soviética consolidando o socialismo. Vai ter aí uma disputa ideológica, confirmando aí a Guerra Fria. Então, queridos, como vocês puderam observar no mapa da questão, viram ali que territórios, né, dos impérios que participaram da Primeira Guerra Mundial e que perderam esta guerra, acabaram tendo ali seu território fragmentado, formando ali novas nações, formando ali novas administrações, e isso vai fazer com que esses territórios ali tenham, né, novas formas ali de lidar com a política existente no momento, ok? E por dedução já dava ali para eliminar duas questões que se referiam à Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o conteúdo desta questão era Primeira Guerra Mundial. Então sempre fiquem atentos para as pegadinhas que podem existir nessas questões. Assim sendo, vamos para a nossa próxima questão do simulado? A questão 2 do nosso simulado fala o seguinte: assinale com V, verdadeiro, e F, falso, as afirmações abaixo
sobre a participação dos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. 1. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial deveu-se à necessidade de reforçar o bloco capitalista perante a eclosão da Revolução Russa. 2. Os Estados Unidos contribuíram financeira e logisticamente com a Tríplice Entente no combate à Tríplice Aliança. 3. O ataque japonês à base militar de Pearl Harbor marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 4. A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial restringiu-se à Guerra do Pacífico, em função das limitações orçamentárias decorrentes da crise de 1929. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: letra A, VFFV, B, VVFF, C, FVVF, D, FFVV ou letra E, FVFV. Vou deixar um tempo para vocês pensarem a resposta e daqui a pouco voltamos com o nosso gabarito. E aí, queridos, conseguiram marcar aí a resposta correta? Analisaram direitinho, tiveram tempo para pensar? E vamos agora para o nosso gabarito. Quem marcou aí a letra C, FVVF,
acertou a questão. A questão aponta para a participação dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais. Vamos observar aí o nosso comentário da questão. A número 1 está falsa, porque a entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra ocorreu em 1917 por interesses econômicos e não por conta da Revolução Bolchevique de outubro de 1917. A alternativa 2 está verdadeira, a alternativa 3 também está verdadeira, a alternativa 4 é falsa. Durante a Segunda Guerra, 1939 a 1945, a participação dos Estados Unidos não se restringiu à guerra no Pacífico. Ocorreu participação também em outros lugares, como na Europa e o norte da África, certo? Então, observem aí que nós temos proposições que falam sobre a participação dos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Nessa questão, observamos a participação dos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles vão entrar devido a um ataque alemão feito a uma embarcação americana. Essa embarcação ela estava levando suprimentos para o grupo da Entente e os alemães abateram esta embarcação. Por conta disso, em uma forma de resposta ali dos Estados Unidos, eles entraram na guerra ao lado da Entente. Lembrando que em 1917, a Rússia havia saído da Primeira Guerra devido a um conflito interno que nós vamos conhecer como Revolução Russa, em que tem ali a implantação do socialismo no território russo, ocasionando também a mudança do nome de Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso foi um desfalque muito grande para o grupo da Entente, que já estava vendo ali estava tendo uma certa dificuldade em se manter na guerra. E com a entrada dos Estados Unidos no ano seguinte, em 1918, vai dar um novo fôlego para o grupo da Entente, fazendo com que eles consigam ali encurralar a Alemanha e fazendo com que ela venha a decretar ali a sua rendição, certo? Então esses foram os acontecimentos essenciais para a entrada dos Estados Unidos e como isso foi decisivo para que a vitória da Entente ocorresse de fato. Lembrando que é necessário haver também investimentos, tanto humano como também financeiro. E quem vai dar esse novo fôlego para o grupo da Entente vai ser justamente os Estados Unidos, fazendo com que esse grupo vença a Primeira Guerra Mundial. E vamos agora para a nossa terceira questão. A questão 3 do nosso simulado fala o seguinte: em 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, deixando um saldo aproximado de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, entre civis e militares. Segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm, 2013, nesse contexto, alguns acordos de paz foram estabelecidos. Assinale a alternativa correta que congrega os principais pontos do Tratado de Trianon. Letra A. Retirou da Hungria, separada da Áustria desde 31 de outubro de 1918, 2/3 de seu território, e 3 milhões de húngaros ficaram em terras estrangeiras, a maioria na Romênia. Letra B. O tratado ratificou a responsabilidade da Alemanha como única causadora do conflito, impondo uma série de indenizações aos países vencedores. Letra C. Retirou do Império Otomano a posse dos países árabes. Letra D. Assinado com as potências centrais, retirou a Rússia da guerra. Como consequência, o Império Russo perdeu grande quantidade de território para a Alemanha, como a Polônia e a Finlândia. Letra E.
O tratado partilhou o Império Otomano entre Reino da Grécia, Reino da Itália, o Império Britânico e a República da França. Leiam novamente as alternativas e daqui a pouco nós voltamos com o nosso gabarito. Voltando, e aí, conseguiram responder essa pergunta? Vamos para o nosso gabarito? O nosso gabarito diz que a resposta correta é a letra A. Retirou da Hungria, separada da Áustria desde 31 de outubro de 1918, 2/3 de seu território e 3 milhões de húngaros ficaram em terras estrangeiras, a maioria na Romênia. Então, esse tratado vai fazer com que a Hungria, perca aí territórios, certo? Essa região já tinha sido separada da Áustria, porém, depois, teve aí 2/3 do seu território aí, mais uma vez retirado, desabrigando milhões de húngaros que foram ali se refugiar, em sua grande maioria, na Romênia. Vamos agora para o nosso comentário. Após o término da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, surgiram diversos tratados, como o Tratado de Sèvres, 1920, que dividiu o Império Turco-Otomano, Tratado de Saint-Germain, 1919, dividiu o Império Austro-Húngaro, Tratado de Versalhes, 1919, responsabilizou a Alemanha pela guerra, punindo severamente o país. Tratado de Trianon,
1920 diz respeito à rendição da Hungria aos aliados. A Hungria, que era integrante do Império Austro-Húngaro, assinou um tratado à parte pelo fato de ter declarado sua independência em relação à Áustria em 1918, certo? Vamos observar agora por que as outras questões estão erradas. Então, a letra B está incorreta porque ela se refere ao Tratado de Versalhes. Como já foi mencionado, o Tratado de Versalhes ele vai ali responsabilizar a Alemanha por conta de todo o processo aí da Primeira Guerra Mundial. Neste Tratado de Versalhes, a Alemanha tem que reduzir o seu exército a 100 mil homens, tem que entregar os seus tanques e seus submarinos aos países que venceram a guerra, no caso aí a Tríplice Entente, teve que ceder territórios, para a França, chamada ali Alsácia-Lorena, que tinha sido anexado pelos alemães no período anterior à Primeira Guerra, e quando acaba a Primeira Guerra, a Alemanha devolve Alsácia e Lorena para o território francês e também pagou aí indenizações altíssimas aos países que venceram a Primeira Guerra. A letra C está incorreta porque vai tratar ali do armistício de Mudros. A letra D está incorreta porque vai se referir ao Tratado de Brest-Litovsk, e esse tratado aqui ele vai se referir à retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que eles assinam esse acordo com a Alemanha e por conta disso a Rússia cede o leste europeu para a Alemanha. E a letra E está incorreta porque se refere ao Tratado de Sèvres. Todos esses tratados aqui foram assinados após a Primeira Guerra Mundial. Então, queridos, vocês observaram nessa questão que houve aí vários tratados pós Primeira Guerra Mundial, responsabilizando a grande culpada por este momento aí, que no caso foi a Alemanha, e os outros tratados vão se referir ali à redefinição das fronteiras na Europa, em que houve ali a desagregação dos impérios austro-húngaro, do Império Otomano, do Império Russo também, que vai ali se desagregar, formando ali novos territórios com uma nova organização política e social. Certo? Espero que vocês tenham aí compreendido nossas dicas e nossos apontamentos neste nosso simulado. Então, queridos, este foi o nosso simulado. Espero que vocês tenham compreendido aí nossos apontamentos, nossos comentários, para que não venham aí cometer pequenos erros, certo? Vamos registrar esse nosso momento agora com a nossa selfie? E não esqueçam aí de acompanhar nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducam. Tchau!